Isso, amém. Mateus 6, capítulo 6. Abre lá, por favor. Quem achou, fala assim, célula. Não vou nem perguntar quem não achou. Todo mundo já achou. Se você não achou, está aqui na tela também. Diz assim, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Vamos lá, vamos ler junto agora. Tu, porém, ou melhor, vamos fazer o seguinte. Olha para a pessoa e fala assim, tu, quando entrar no teu quarto, fecha a porta. Você vai orar ao seu pai, que está em secreto. E o teu pai vai recompensar você. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar com vocês sobre lugar secreto. Eu quero trabalhar com vocês nesta noite um lugar onde nós estabelecemos patamares de vitória. Então, a gente sabe que o lugar secreto, ele precisa ser frequentado. O lugar secreto é um lugar onde Jesus falou dele. E se Jesus está falando dele, então ele é um lugar que se deve levar muito a sério. Uma das coisas que os discípulos faziam com Jesus. Imagina os discípulos andando com Jesus. Os discípulos viam Jesus fazer muitas coisas. Os discípulos ouviam Jesus ensinar muitas coisas. Os discípulos viam Jesus curar muitas pessoas. Os discípulos viam Jesus ressuscitar mortos. Tudo eles viram e contemplaram a maravilha que é Jesus. Porém, algo chamou a atenção dos discípulos de Jesus. E eles pediram a Jesus que lhes ensinassem a orar. Eles diziam assim, olha, ensina-nos a orar. E quando ele pede para ensinar a orar, é porque na realidade, Jesus não falava de oração numa retórica, mas Jesus, ele praticava a oração a tal ponto que os seus discípulos olhavam, e talvez quem olha e fala assim, meu Deus, que tanto esse homem fala com o Pai. A agenda de Jesus não era uma agenda simples. Talvez você pode pensar assim, mas Jesus não trabalhava. Jesus não tinha que acordar cedo pela manhã e trabalhar até tarde da noite. Jesus não tinha talvez a preocupação de cuidar de uma empresa. Jesus ele não tinha a atividade que nós temos. Engane-se você. Jesus ele tinha uma agenda totalmente preenchida, muito mais do que eu e você. Jesus ele se dava tanto ao trabalho que certa feita a sua mãe preocupada com ele, como uma mãe que diz assim, filhinho, você já comeu alguma coisa? Filhinho, você precisa cuidar mais de você. Talvez ela está falando assim, olha como é que você está magrinho. Olha, tira um tempo para descansar, esse povo está sugando muito você. E Jesus ele fala assim com Maria, fala com os irmãos dele que estavam à porta, fala assim, quem é minha mãe e quem é os meus irmãos, senão aqueles que ouvem e fazem a minha vontade. Jesus, por exemplo, o momento da oração dele era de madrugada. Por que você acha que a oração de Jesus era de madrugada e por que não 2 da tarde? Ou por que você acha que talvez a oração de Jesus era à madrugada? É por causa do tempo. Então Jesus ele tinha uma coisa muito similar a mim e a você. Ele tinha falta de tempo. Você imagina alguém curando um monte de gente, o que não vai ter de caravanas e tinha, para poder estar ao lado de Jesus, para ouvir Jesus e para pedir as coisas a Jesus. Se nós como igreja, nós já vivemos isso, todos os dias tem pessoas que batem as nossas portas, pedem alguma coisa, pessoas nos ligam, pessoas descobrem a respeito do ministério, já acionam a gente no Facebook, ligam de madrugada. Agora, imagina você, Jesus, você que descobriu um problema na sua família, problema de saúde na sua família, e você sabe que Jesus pode curar, o que você vai fazer? Você vai até Jesus. Mas você é uma pessoa diante de uma multidão que está andando ao lado de Jesus. Pensa, quando Jesus ele ora para uma pessoa e ela é curada. Vamos pensar Jesus orando para um paralítico e ele saindo andando. O que você acha que vai gerar na multidão que está perto de Jesus? O quê? O que vai gerar, gente? Fala para mim. Vou embora. O que vai gerar? Fala para mim, pelo amor de Deus, hein?
olha, as pessoas vão querer ser curadas também. Quem tem qualquer problema vai querer ser curado. De uma dor de cabeça a um câncer, qualquer situação. Ele viu um paralítico saindo andando, ele vai falar assim, opa, eu quero também. Aí na multidão, um monte de gente chegando até Jesus, fala assim, Jesus, ora por mim. E Jesus orando, Jesus orando. Há um registro nos evangelhos que diz que não é possível descrever tudo aquilo que Jesus fez, porque não caberia no livro. Então veja, Jesus cura alguém, alguém fala para outro alguém, e todo mundo quer receber uma oração. Se não bastasse isso, ainda curando e fazendo bem, tem uma multidão de críticos, uma multidão de gente que não concorda com Jesus, que falam mal de Jesus, que estão falando e dificultando a vida de Jesus. Então Jesus, ele tem que suportar todas essas cargas. Então não dá para eu e você olhar para Jesus e pensar assim, Jesus é um cara que tem tempo. Não, Jesus é um cara que tem tempo sim, para fazer aquilo que Deus chamou para fazer, que é cuidar e amar as pessoas. E isso lhe tomava todo o tempo. Mas esse mesmo Jesus, que tem um tempo todo tomado, ele também sabe de algo, que a eficácia da sua vida e a eficácia do seu ministério se fazia em permanecer na presença do seu Pai. E portanto Jesus sabia da necessidade de orar e de buscar o Pai dele. Porque aquilo que mais motivava Jesus era estar com o Pai. E o fato de estar com o Pai fazia com que ele podia fluir poder para realizar maravilhas a todas aquelas pessoas que estavam ao seu redor. Olha para mim, Fernandinha. Então, mediante isso, eu quero que você entenda algo poderoso. Vamos ficar de pé, fica de pé, vocês estão tudo dormindo. Eu estou imaginando Jesus, quando ele está orando lá em Getsemane, e ele olha para o povo dele e fala assim, rapaz, mas vocês não conseguem nem uma hora. Vocês já cochilaram. Feche os teus olhos, fale com Jesus. Essa palavra é forte para mudar você. Ela é simples, mas ela é poderosa para te transformar. Eu sei que você está cansado, eu também estou. Mas eu gostaria que você colocasse o seu coração em Deus. Que você focasse a sua mente no Espírito. Para que você receba aquilo que Deus quer dar para você hoje. Então, por favor, comece a lutar com aquilo que está fazendo com que você não fique atento à mensagem do Evangelho. Você pode fazer uma oração simples, mas poderosa. Você pode pedir a Jesus para que Ele possa te dar foco, para que Jesus possa ministrar o teu coração. Você pode pedir isso para Jesus, você pode colocar nas mãos de Jesus o teu cansaço. Você pode colocar nas mãos de Jesus a sua preocupação, você pode fazer isso. Então faça isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. A gente precisa do Senhor. Espírito de Deus, nós precisamos do Senhor. Por isso, ministra no profundo do nosso coração. Que essa palavra seja pão e água para a gente agora. E que essa palavra seja pura revelação do teu coração a nós. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar e preste atenção naquilo que Deus quer falar com você. Tem um texto de João 15, que ele vai falar algo muito poderoso para nós. Então eu vou pedir você para abrir em João, capítulo 15. Vamos lá? Do versículo 7 até o versículo 11. Olha que interessante. João, capítulo 15, do versículo 7 ao 11, vai dizer assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Qual palavra que mais aparece da boca de Jesus aqui? Permanecei. Permanecei. Olha para o seu irmão e fala assim: permaneça. Essa é uma chave poderosa, que nós não podemos negligenciá-la. Jesus está dizendo que se nós permanecermos nele, e as palavras dele permanecendo em nós, a nossa oração vai ter uma eficácia. Porque tudo que nós pedirmos a Deus, no nome dele,
vai ser feito. Então veja, se para pensar que todas as orações que você começa a fazer, ela gera um resultado da parte de Deus. Para você pensar, você orando por pessoas, orando por famílias, orando por várias situações, e Deus respondendo você. Isso gera ao seu coração alguma coisa que te provoca a querer orar e ver as orações respondidas? Ou isso te inibe a ponto de você falar assim, eu não acredito nisso? Jesus está dizendo que a chave da frutificação é estar nele, é permanecer nele. E aí deixa eu explicar algumas coisas a vocês. Entender vida cristã significa compreender uma vida de permanência, de estar com ele todos os dias. A vida cristã, ela não é uma vida domingueira. O que eu quero dizer com isso? Não é uma vida que eu a desfruto dela somente num culto de domingo, ou num culto de terça-feira, ou numa ida a uma célula, ou a participação de uma escola dominical. Essas coisas nós fazemos juntos. Mas isso tudo precisa de ser um resultado de uma vida de quem permanece. Quando nós permanecemos nele, tudo o que nós vamos fazer no coletivo, ele ganha uma grandeza exponencial. Porque tudo o que nós fazemos agora juntos vai ganhar uma grandeza de um ambiente de honra e de glória, onde o Espírito de Deus tem toda a liberdade de se mover no meio da igreja dele, trazendo coisas do coração dele, talvez jamais pensadas e imaginadas por nós mesmos. Mas tudo isso começa quando eu e você tomamos a atitude de permanecer nele. Olha que frase impactante. A face do cristianismo é alterada de geração em geração por aqueles que descobrem o poder de entrar no lugar secreto. O lugar secreto é o segredo. O que essa frase está dizendo para nós? Que quando um homem fervorosamente ama estar na presença dele, nós mudamos um aspecto, uma geração, uma filosofia. Nós mudamos cidades inteiras, nações inteiras. John Knox, ele começava a orar e pedia a Deus para poder lhe dar a Escócia. Ele era um orador que permanecia. E todos os dias ele chorava diante de Deus e clamava pela Escócia. Todos os dias ele era achado no lugar secreto com uma oração no seu coração. Passou-se anos de uma permanência e Deus lhe respondeu a oração. Deus lhe deu a Escócia. Deus lhe deu algo. Veja, quando o Senhor também, ele vai tirar o seu povo escravo no Egito e manda eles irem até a Canaã. E quando eles passam, então, o Rio Jordão, para poder entrar em Canaã, então eles vão tomar posse das porções das terras que Deus havia dado a cada tribo. Olha que coisa fantástica. Deus olhou para Canaã e dividiu Canaã e disse, essa porção é para a tribo de Manassés, essa porção é para Benjamim, essa porção é para a tribo de Gade, essa porção, e assim vai até dividir por 12 partes. Agora, quando Deus dá o limite, Deus está dando um limite bem amplo para eles. Veja, Deus está estabelecendo o povo para entrar. Mas para entrar, eles precisavam permanecer na palavra e precisavam conquistar um território. Então, quando eu entendo que Deus ele me fala algo, é verdade, quando Deus me faz uma promessa, ele vai cumprir. Porém, isso não nos isenta do processo de permanecer, de exercer a fé e de permanecer dia após dia acreditando naquilo que Deus havia me prometido. Nós não podemos pensar porque está se tardando a cumprir uma promessa, que Deus esqueceu da promessa. Muitas das vezes, nós olhamos numa perspectiva de achar que Deus está demorando. Mas Deus ele não demora, Deus ele tem um tempo perfeito de agir. Então se nós começarmos a acreditar
Eu me lembro de ter feito uma vez uma pergunta aqui, à liderança desta igreja. E eu perguntava assim: quantos de vocês verdadeiramente acreditam que nós podemos ganhar toda a cidade de Muriaé para o Senhor Jesus Cristo? Para mim, a grande decepção, boa parte da liderança levantou a mão e disse para mim assim: eu não acredito nisso. Eu não tenho fé para acreditar sobre isso. E aí eu comecei a olhar aquilo e pensar assim: poxa, então quer dizer que nós temos pessoas que estão ao nosso lado, que não acreditam na visão que Deus estabeleceu para nós vivermos. O grande problema é que quem não acredita, ele nem tenta. E se ele nem tenta, ele jamais vai saber o sabor que é de ter uma vitória. A questão toda é, se nós não acreditarmos em algo, jamais vamos viver aquilo. A fé é um ingrediente necessário para nos fazer ver e crer em acordo com aquilo que o Senhor está dizendo para nós. Então, se eu leio João 15 e entendo que o fruto de uma resposta de oração é uma vida de permanência, se eu creio nisso, o que eu faço? Eu permaneço. Então, na realidade, tudo aquilo que a palavra de Deus fala sobre mim, para mim, se eu começar a acreditar nela, eu vou viver exatamente aquilo que a palavra está afirmando a mim, ao meu e ao seu respeito. É simples, a vida cristã é simples. Mas veja só, Jesus, ele não está apenas nos ensinando como orar, mas Jesus está nos falando aonde orar. E o mais incrível disso é que Jesus está dizendo o seguinte, que nós precisamos orar no lugar secreto. Mas ele fala algo poderoso para a gente. Ele fala que o nosso Pai está no lugar secreto. Veja, olha que coisa linda. Olha o que Jesus está falando. Quem chega primeiro no lugar secreto é o Pai, não é você. Ele está dizendo que o Pai é encontrado no lugar secreto. Então, todas as vezes que eu entro no lugar secreto, quem está lá? Quem está lá? O Pai. Então, o primeiro a esperar e o primeiro a chegar é o próprio Pai. O Pai é achado no lugar secreto. Por isso ele está falando assim, não é apenas como você ora, mas aonde você ora. Então você precisa entrar no lugar secreto. O Pai te espera no lugar secreto. Se a gente trabalhar uma analogia, quando o Senhor ele deu o tabernáculo para o seu povo, e ele deu as fases de construções do tabernáculo, ele disse que antes de você chegar no Santo dos Santos, ou no lugar santíssimo, você precisava passar pelo altar do sacrifício. Depois de entrar no altar do sacrifício, você tinha que passar pelo lavabo. Depois de passar pelo lavabo, você tinha que entrar pela porta da vida, que lhe dava acesso ao lugar santo, que era o lugar onde estava ali os pães da propiciação, estava o candelabro, mas no lugar mais interior, o santíssimo lugar. E nesse santíssimo lugar estava a arca da presença, que simboliza a presença de Deus. Agora veja as etapas e fases. O homem ele entra por várias etapas. Ele entra pelo lugar do sacrifício, que é o lugar que nós morremos para viver em Cristo. O homem é santificado pela palavra. O homem encontra a vida que é Jesus. O homem encontra razão para louvar a Deus e bendizê-lo. Mas o homem é chamado para o lugar secreto da intimidade. Porque no lugar secreto da intimidade, na analogia do tabernáculo, só tem espaço para uma pessoa. Não dá para entrar várias pessoas. Lá entra uma pessoa para estar com uma pessoa e para gozar da presença de Jesus. Então, se nós pegamos, desde quando Deus está falando com a gente através do tabernáculo, e quando Jesus nos fala do lugar secreto, tudo se encaixa. Tudo mostra que na realidade, o Senhor quer ter comigo e com você um lugar de intimidade. Um lugar onde nós podemos olhar nos olhos. Um lugar onde nós podemos sentir a batida do coração de um do outro. É esse lugar que o Senhor está querendo ser achado e encontrado por nós. Nós gostamos muito da festa, e é boa a festa. Nós gostamos muito do momento da adoração, e ela é muito bacana.
Nós gostamos muito do momento da chapação, e ela é muito bacana. Tudo isso é bom que nós fazemos, mas nenhum momento de chapação, nenhum momento de adoração há de ser sustentado se não houver o aspecto do lugar secreto, aonde nós entramos na intimidade, é onde nós conhecemos a Deus. Porque senão o que nós começamos a fazer é um grande barulho, o que nós começamos a fazer é apenas uma festa pela festa, sem entender o coração daquele a quem nós fazemos a festa. Então, o lugar secreto é o segredo para uma vida poderosa e uma vida eficaz. Veja, o texto de Tiago 5,16 fala que muito pode a oração do justo e seus efeitos. Então a palavra está dizendo para nós que quando o justo ora, então muito pode nos seus efeitos. Eu tenho pregado com você sistematicamente, eu só vou pontuar. Domingo nós vamos falar mais sobre isso, que nós não somos pecadores, nós somos justos, porque o Senhor, Ele foi feito justiça por nós, e nós nos tornamos justiça de Deus, segundo o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, se eu não estiver enganado. Então ele afirma que nós somos justiça, porque Ele levou sobre si os nossos pecados, se fez pecados por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, esse justo, a oração da eficácia do justo, é todo homem e toda mulher que tem sobre ele a justiça de Deus, o favor de Deus. Não é simplesmente aquele homem e aquela mulher que não tem erro, mas é aquele e aquela mulher que conta com o favor de Deus. E ele fala da oração eficaz do justo. Ele fala que quando o justo ele ora, tem a eficácia dele. Então, tudo que nós podemos entender é que quando nós oramos, e quando nós oramos segundo a vontade do Pai, tudo acontece. Há poder de Deus sendo liberado sobre a minha vida, sobre você. Agora, o que a gente precisa entender é que tudo que vivemos em Deus precisa ser primeiro gerado dentro de nós. Guarda isso. Tudo que nós vivemos em Deus precisa ser gerado dentro de nós. Nós precisamos ficar grávidos de revelações de Deus. Nós precisamos ficar grávidos das promessas de Deus. E como eu fico grávido dessas coisas? Entrando na intimidade. Não existe gravidez sem intimidade. Então eu preciso estar no lugar da intimidade para me engravidar. Como assim, pastor? Ora, de repente você começa a falar com Deus, e você começa a ouvir coisas de Deus, e Deus começa a falar sobre o coração dele para você, Deus começa a falar a seu próprio respeito, Deus começa a falar a respeito da sua família, Deus começa a falar a respeito de pessoas que você nunca viu na vida, mas Deus começa a trazer o coração dele para você, e quando Deus ele começa a dividir o coração dele comigo e com você, começou a gerar algo poderoso dentro da gente, começou a gerar uma visão, ficamos grávidos, acreditamos naquilo e queremos viver aquilo que Deus tem falado com a gente, mas veja, nós precisamos primeiro gerar para dar a vida. Então o processo de Deus, por isso a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação do Evangelho, e ouvir a palavra de Deus. Ele está dizendo que a palavra de Deus te faz gerar fé. É como se a palavra de Deus ela começasse a gerar dentro de você um ambiente de fé tão poderoso, mas tão poderoso, que ele sai de você. E ele se manifesta em todos os lugares nas quais nós passamos e estamos e vivemos. Nós passamos a olhar todas as situações ao nosso redor de uma maneira diferenciada, porque nós olhamos por fé, nós vivemos por fé, nós jamais vivemos pelas coisas pelas quais nós vemos, ou conhecemos segundo a carne, mas começamos a viver segundo o Espírito de Deus tem falado e testificado ao meu coração. Então nós precisamos entender esse ambiente de gestar. Porque muitas das vezes nós estamos como uma vida de uma mulher estéril. Porque muitas das vezes o nosso evangelho não é empolgante nem para nós mesmos. Porque muitas das vezes nós apenas vivemos um evangelho ou um cristianismo de repetição de um sistema sem entender o que fazemos. Porque muitas das vezes a nossa vida cristã, ela é ausente de frutos que vão evidenciar que Cristo está vivo em nós. Ora, eu entendo porque não foi gerado fé dentro da gente. Porque nós não temos a intimidade com Ele. Porque nós não estamos no lugar secreto com Ele.
Porque nós não estamos pagando o preço de estar diante dele. Simplesmente nós estamos cantando para ele, fazendo as coisas para ele, sem a revelação de quem ele é. Porque o ambiente que às vezes nós geramos para nós mesmos. E quando geramos para nós mesmos, nós nos contentamos com algumas danças, nós nos contentamos com algumas canções que nós produzimos, nós nos contentamos com algumas coisas que fazemos. Um exemplo clássico aqui nosso, nós nos contentamos com a igreja que erguemos nesse lugar. E nós começamos a nos contentar com as coisas com as quais fazemos, ao invés de nos contentar com aquele com quem vivemos. E nós começamos a trocar tudo. E nós começamos a viver uma vida cristã sem o Cristo. Começamos a viver uma vida cristã sem a fé. E se não tem fé, não tem transformação. E uma vida que não tem transformação tem desânimo. Uma pessoa que vive anos e anos afinco dentro de uma igreja, mas não tem uma transformação, ela desanima. Vai-se embora a esperança. Então ele começa a olhar e falar assim: olha, não tem graça nessa vida que eu estou levando. Essa vida que eu estou levando, ela é muito sem graça, porque essa vida, ela não faz nada de diferente em mim, ao contrário. Então, muitas das vezes, a igreja está vivendo um grande sono, porque nós não estamos indo mais para o lugar secreto. É mais ou menos assim, tudo começou na intimidade, mas depois que a gente casou, depois que passou a lua de mel, depois que nós fomos avançando nos anos, vivendo junto com o esposo e com a esposa, as coisas vão caindo numa rotina monótona. E nós já vamos funcionando meio que assim automático, porque afinal de contas já estou casado há 20 anos, estou casado há 30 anos, acabou o romantismo, acabou essas coisas todas. E nós começamos a levar um casamento, conforme um casamento natural, simplesmente sem a intimidade ou a paixão que nos fez casar. Muitas das vezes, nós podemos estar dessa forma com Jesus. Entramos pela intimidade, entramos pelo dia que Ele conquistou o nosso coração, entramos naquele dia que Ele se revelou para nós, e que nós o amamos, e que nós nos entregamos para Ele, naquele dia que nós trocávamos tudo para poder estar com Ele, mas aí nós começamos a nos tornar algumas pessoas, e começamos a melhorar de vida, e começamos a ter mais coisas, porque afinal de contas Deus me abençoou com muitas coisas, eu comecei a ser abençoado, e Deus começou a largar a minha porta, começou a largar a minha influência. E como então agora eu tenho que cuidar de tantas coisas, eu abandono o lugar da intimidade. Eu abandono o lugar que eu nunca deveria ter abandonado, com a premissa de que eu estou fazendo para Ele. Pensa com todo o carinho. Você gostaria que seu esposo, ou sua esposa, ou seu namorado, ou sua namorada, simplesmente só fizesse coisa para você e não ficasse com você? Você gostaria de ter uma pessoa assim, que vai trabalhar para você? Ele trabalha para você, para que você tenha as melhores roupas. Ele trabalha para você, para que você tenha o melhor carro. Ele trabalha para você, para que você tenha, mas ele nunca tem tempo para estar com você. Você gostaria disso? Se você falar que você gostaria disso, então você casou por interesse. Você não casou por amor àquela pessoa. Então a pessoa não é importante para você, é importante aquilo que ela dá a você. Então veja, mas se nós não contentamos com uma vida assim, você acredita que Jesus vai se contentar com uma vida assim? Aonde você diz que você trabalha para Ele, você está fazendo as coisas para Ele, você está fazendo as coisas para a glória dEle, mas você não entra na intimidade dEle? Alguma coisa está equivocada, alguma coisa está errada dentro de nós. Alguma coisa não está em concordância com aquilo que o Pai pediu para que eu e você estivéssemos. Portanto, a vida cristã é sobre permanecer, não é sobre fazer, nunca foi sobre fazer, mas sim sobre permanecer. Existe uma falácia errada dentro das igrejas, metodistas, batistas, assembleanos, em qualquer igreja, porque a gente acredita que para segurar alguém que entrou na fé, a gente tem que dar alguma coisa para ele fazer. Várias pessoas chegam para a gente e falam assim: pastor, arruma uma coisa para o meu filho fazer na igreja. E geralmente essa alguma coisa que quer que a gente arruma é colocar ele no ministério de louvor. Se não é um ministério de louvor, ele fala assim: arruma alguma coisa para ele fazer. Bota ele para lavar alguma coisa, bota ele para fazer alguma coisa, porque nós queremos. É a mesma coisa quando alguém quer ganhar alguém da família. E ele fala assim: pastor, a célula pode ser na minha casa, para quê? Porque eu quero ganhar meu esposo.
Pastor, vamos fazer, mas vamos fazer lá em casa? Para que nós vamos fazer na sua casa? É porque eu tenho alguém para ganhar para Jesus. Eu preciso que vocês estejam lá para que eles possam ser ganhos. Olha, não há nenhum problema em estar lá, não há nenhum problema em fazer alguma coisa, desde que nós sabotemos o princípio, que é justamente de permanecer. Quando nós equivocamos no Evangelho, de simplesmente de fazer as coisas sem permanecer nele, aqui tem uma premissa poderosa que você precisa entender. O fazer sempre vai fazer parte. Agora, o fazer, ele pode ser fruto de um esforço, ou ele pode ser processo natural de uma essência. Guarda isso. Quando ele é fruto de um esforço, ele depende exclusivamente da sua força. Então, sou eu e você levando a vida cristã na força do nosso braço. Sou eu e você entendendo que para que as coisas aconteçam no mundo do Espírito, eu preciso orar como nunca orei. Então você entra no mecanismo religioso de uma reza sistemática. E você começa a subir monte todos os dias, você começa a orar, a jejuar, você fica da finura de um dedo. É interessante porque lá em Malaquias, Jesus ele fala a respeito do jejum que não lhe serve. Onde Deus pergunta ao seu povo, quando jejuardes, jejuas para as quê? Então veja, nem sempre a maneira como qual nós estamos orando ou estamos jejuando está agradável ao Senhor. Porque o que agrada ao Senhor é o fruto de permanecer. Então eu posso fazer um monte de coisa com a força do meu braço. Mas, quando é fruto de uma essência, então é aquilo que eu sou. Quem é essência não precisa ficar brigando para ser, porque nós somos uma essência. Por exemplo, Deus é bom, Deus não se esforça para ser bom, Deus é bom. Deus é amor, e Deus não está se esforçando para nos amar, Ele é amor. Deus é misericórdia, Ele não está se esforçando para fazer misericórdia. E a misericórdia também traz o perdão, e Deus não se esforça para nos perdoar, Ele é perdão. A essência de Deus é isso. Então tudo que Deus faz é Ele, diferente da maioria de nós. E eu coloco eu nesse ingrediente de nós, que muitas das vezes nós fazemos porque forçamos fazer algo, mas nós não nos tornamos a essência conforme Jesus Ele é. Agora, como eu me torno uma essência no lugar secreto? Como eu me torno semelhante a Ele no lugar secreto? Como eu começo a ter a essência dEle no lugar secreto? Porque é permanecendo, é estando, é ser encontrado nele todos os dias. E não lhes resta dar desculpas, como quem diz assim, eu não tenho tempo para orar. Não nos resta a desculpa para dizer assim, olha, a minha vida é uma agitação, pastor, eu acordo cedo, muito cedo, e vou dormir muito tarde. Não, sabe por quê? Porque você está colocando todo o peso do seu sucesso naquilo que você produz. Então, como você coloca peso naquilo que você produz, então você acha que Deus, então, vai levar em consideração que você está muito cansado para não estar na permanência dEle. Porque, afinal de contas, você está muito ocupado fazendo coisas para Ele. Enquanto na realidade nós precisamos mudar toda uma agenda para estar com Ele, para viver nele e para fluir a partir dEle. E quando eu estou falando isso com você, não estou falando para você entrar numa vida religiosa maçante de oração, onde você precisa colocar no seu relógio e marcar assim, não, eu tenho que orar 1 hora. Tem dia que você vai orar 1, tem dia que você vai orar 3 horas, tem dia que você vai orar meia hora. Não faça da sua vida de oração uma vida religiosa. Mas tenha a sua vida de oração uma vida prazerosa, aonde você se alegra de estar naquele lugar. Mas tem algo que eu preciso que você entenda. Tem mais coisas para eu falar, mas eu vou já indo para o final com vocês. Mas eu quero que você entenda uma coisa. O lugar secreto é o lugar de semear. Fala comigo assim, é lugar de semear. Vamos ser sinceros. Quantos de vocês acham que o lugar secreto é chato? Levanta a mão, pode levantar a mão. Eu sei que a maioria de vocês, como a menina ela é sincera, tá vendo? Eu levanto a mão. Às vezes é chato o lugar secreto. Às vezes estar lá naquele lugar secreto é muito chato. Porque eu não sinto arrepio. Porque eu não ouvi uma voz do além. Às vezes é chato porque eu estou ali e não estou querendo ficar, eu estou querendo fazer outra coisa. Às vezes é chato porque eu estou agitado dentro de mim, e aí eu vou para aquele lugar e falo assim, meu Deus, o que eu vou falar com Deus? E aí eu começo e de repente eu dou uma travadinha ali, dou uma travadinha colar, e eu falo assim, esse negócio está chato demais. Rapaz, nada acontece nesse lugar secreto.
Então eu estou te dando a oportunidade para que você levante sua mão, deixe de ser fariseu e entrega logo o jogo. Quantos de vocês acham que o lugar secreto é chato? Só a Fernandinha que não, farisaica. Levanta a mão e pode falar assim, eu sei que é chato. Às vezes é muito chato. Às vezes é uma labuta incansável. Às vezes a gente está naquele lugar e parece que o céu não me ouviu. E como é ruim a gente não ouvir o céu. Como é ruim a gente não sentir um arrepio. Quer ver uma coisa? Nós geralmente classificamos um culto, se ele é bom ou ele é ruim, pelas coisas pelas quais nós sentimos. Então, se eu não orar por você e você não sentir um trequinho, aquele culto não é legal, o pastor não é nada espiritual, porque aquele culto não aconteceu nada de diferente comigo. Se nós continuarmos a pensar na vida cristã dessa maneira, nós não vamos durar muito na jornada cristã. Porque a nossa vida cristã, ela está calçada simplesmente pelaquilo que eu sinto ou deixo de sentir. Logo, se você passa a não sentir muitas das coisas, o que vai acontecer com você? Você para no meio do caminho. Porque o meu e o seu cristianismo está sendo medido pelas coisas que eu sinto e não pela convicção de fé que eu possuo. E aí nós começamos a ter um grande problema. Nós nos tornamos pessoas eufóricas para iniciar um projeto, qualquer projeto que seja. Mas nós não conseguimos completar o que iniciamos. Nós entramos num projeto de discipulado, todo eufórico, vamos ganhar a cidade. Passa-se um tempo, eu já estou querendo chutar aquilo tudo. Esse negócio não é para mim. Nós começamos a oração das quintas-feiras. E no início a coisa gostosa, todo mundo vem, as células vinham, se reuniam na oração de quinta-feira, depois saíam para tomar um café, era prazeroso estar ali. Hoje nós temos que ficar cobrando pessoas, pedindo as pessoas para estar naquele lugar. Porque já não é mais a novidade. Quer ver uma coisa? Se eu iniciar agora, falar com vocês sexta-feira que vem, começa o Monte Fare da Chapação. E eu falo com vocês assim, todo mundo vai subir o monte agora. Vai um monte de gente subir o monte. Mas vai durar 3 meses. E daqui a pouquinho tem que inventar uma nova modinha para que o povo possa ir. Porque nós somos movidos pela modinha. E nós não temos a capacidade de permanecer naquilo que iniciamos. Você sabe o que isso significa? É que nós nunca vamos alcançar coisas poderosas no Senhor, porque nós vivemos das modinhas. É interessante o culto de terça-feira. Se eu trago alguém aqui para poder pregar para vocês, isso aqui lota. Porque o pastor da casa, os pastores da casa, as pessoas da casa, a gente já está enjoado de ouvi-los. E muitas das vezes outros vêm aqui e pregam a mesma coisa que nós estamos pregando para vocês. Mas o barato é ouvir alguém diferente, porque está na moda, porque é legal ouvir. É verdade, é legal, também gosto de ouvir. Por isso trazemos pessoas. Eu não estou dizendo que nós não vamos trazer pessoas. Nós aprendemos com pessoas também. Eu gosto de parar e ouvir pessoas. Gosto. Elas edificam a minha fé. Me ajuda a ter um lugar seguro nas coisas que eu estou fazendo. Mas o que eu estou advertindo a você e a mim também é em relação a permanecer no Senhor. Porque quem não permanece não tem vitória. Quem não permanece não tem resposta de oração. Mas a oração é como semear. Então eu gostaria que você viesse comigo e imaginasse algo, fazendo gancho daquela últimas pregações, ou a minha última pregação com vocês aqui, que eu falei sobre as imagens do coração. Quantos de vocês já plantou na vida? Plantou alguma coisa? Levanta a mão. Rapaz, esse ar-condicionado, você tentou ligar, né? Meu Deus. Estou morrendo de calor aqui. Então veja, olha, quantos de vocês já plantaram alguma coisa? Levanta a mão. Ok. O que você plantou? Não, mas fala uma coisa. Milho. Como é que planta milho? Não, eu sei, você vai arar a terra, mas a semente do milho é o quê? O próprio milho? Mas é um negocinho, um dentinho do milho, que lá? É um grãozinho? Você usa um grãozinho para pescar? Olha que legal, não sabia. Então eu pego um grãozinho do milho, é isso? E lanço. Qual é o tamanho de um grãozinho? Tá.
Quem plantou alguma coisa que não foi milho? Pimenta? Como que planta pimenta? A sementinha, aqueles pontinhos pretinhos da pimenta, você rasga ali, pega aquilo lá e planta. Qual o tamanho dessa semente? Bem pequenininha. Vai, quem plantou algo diferente de milho? Mostarda. Eu não sei, a mostarda eu só lembro que é o amigo do ketchup. Como é que é aquele? Eu não sei nem como é que é a mostarda. Como é que é a mostarda? Ela é pequena e amarela. Para que serve a mostarda? Para acompanhar no cachorro quente? Verdura? Não, eu não sei não, estou perguntando sério, eu não sei. Eu nunca vi o pé de mostarda. Para mim, mostarda é aquele negócio amarelo que fica dentro daquele vidrinho que a gente coloca no lanche. Sério, para mim mostarda é isso. Eu não sei o que é mostarda. Eu não vejo, eu não venho do ambiente rural. Eu nunca plantei nada. Por isso que eu estou perguntando a vocês. Agora, pensa nas outras coisas pelas quais vocês plantaram. Eu quero que você pegue a semente agora na sua mão. Nós vamos plantar, tá bom? Então, o Vitor falou que primeiro nós aramos a terra, não é isso? Nós afofamos a terra, fazemos um buraquinho na terra. Então, por favor, faça uma expressão que você está arando a terra. Vamos brincar aqui de plantar. Isso. Pega a terra, mexe na terra, faz o buraquinho na terra. Joga, por favor, a semente agora dentro desse buraco aí. Jogou. O que a gente faz, Vitor? Tampamos? Então, vamos tampar agora a terra em cima da semente. Tá ok? A gente vai fazer mais o que agora, Vitor? Regar. Então, veja você colocando um pouquinho de água aí. Ok. Quanto tempo vai levar para essa semente a começar a apontar para cima da terra, brotar? Quanto tempo demora de milho? Uma semana ela brota? Tá. A pimenta, quanto tempo? Mais de uma semana? A gente pode pensar em um mês, por exemplo? Um mês. E a mostarda, quanto tempo? Um mês também? Então nós temos uma semana, 2 semanas, nós temos um mês. Tá, quem pensou em outra coisa que demora um pouquinho mais para poder começar a dar broto aí? Ninguém pensou, só eles meus 3, né? Então veja, quando é que começou a crescer algo? Quando é que começou a crescer algo? Um ano? Mandioca é um ano? Mandioca é um ano. Quando é que começou a crescer? Quando que começou a crescer? Quando que já começou a dar resultado de transformação? Quando no exato momento que você colocou na terra, tampou e regou com água, há uma transformação acontecendo debaixo daquela terra. Oi? Sim, ela morreu, mas há uma transformação, não há? Ela começa a crescer. Cresce para onde? Para baixo. Está crescendo para baixo. Está crescendo, lançando raiz. Para depois que tem a raiz, o que acontece com ela? Ela continua crescendo para baixo, mas ela começa a crescer para cima. Quando ela começa a crescer, ela já começa a dar fruto? Não. Então, o que precisa acontecer para ela dar fruto? Começar a dar fruto? O seu milho, depois de quanto tempo? 4 meses? Então, ele vai ficar grande, é sabugo que fala? É sabugo? A espiga vai ficar grande, e depois de 4 meses, então, você pode ir lá fazer a colheita, correto? E a sua pimenta? 2 meses? Você só está no chute, né? Eu estou duvidando se você plantou essa pimenta. 2 meses. Porque ela não é grande também, né, Geis? Ela não precisa... ela começa a dar já pequeno, tá? E depois vai crescendo, tá? E a mostarda? Mais ou menos uns 3 meses, ela fica maiorzinha e ela dá mostarda. Rapaz, eu vou no Google para poder ver a foto da mostarda. Eu estou pensando na mostarda uma árvore, não é árvore. Não, meu Deus do céu. É igual uma couve? Ah, tá. Então eu já fui no supermercado e acho que eu comprei mostarda pensando que era couve. Então vamos lá. Então veja. Aí, quanto tempo que demora para esses negócios dar fruto? Você veja, tem um tempo. Mas olha, a oração é como o plantio. O que eu quero que você comece a entender agora? Jesus disse que quando eu entro num lugar secreto, Ele está lá. Então, a primeira motivação para estar num lugar secreto é que Deus está naquele lugar. Agora, todos os dias eu estou indo naquele lugar. Eu estou dobrando meu joelho, ou andando, eu fico hora andando. Mas eu estou lá falando com Ele. Quando eu estou falando com Ele, estou orando a Ele,
já está acontecendo uma transformação poderosa. Eu não estou sentindo. Ele não falou, mas quem disse que ele tem que falar toda hora? Quem disse? Às vezes ele está até falando e você não está escutando. Ou às vezes ele está te ouvindo para depois te falar. Mas você está ali, você está todos os dias naquele lugar. Aquele dia você se levantou, falou assim, foi muito chato hoje. Parece que só eu que falei nesse lugar. Eu não senti nada diferente. Mas veja, quando você lançou a semente na terra, você também passou o primeiro dia lá e falou assim, rapaz, será que vingou esse negócio? Será que eu plantei direitinho? Aí você joga um pouquinho mais de água, vai embora dormir. No outro dia de manhã você passa lá também e você está lá. Você até ora, você é crente, Senhor, faz com que cresça isso daí e joga um pouquinho de água. Então veja, para uns processos são uma semana, 2 semanas, 4 meses, 1 ano, mas olha, desde o primeiro momento que se plantou, começou a ter uma transformação. Mas aí o que acontece? Depois de nós estarmos semeando no lugar da oração, começa a haver uma transformação de dentro para fora. Então, depois de um período que nós estamos permanecendo com Ele, as pessoas começam a perceber algo diferente em nós. E não só depois começa a perceber algo diferente, mas elas começam a perceber que nós temos o que dar para que elas possam comer. Então elas não apenas percebem algo diferente em nós, mas elas começam a comer de nós o fruto que nós geramos por ser nossa essência. Não há um esforço mais, porque eu só estou permanecendo com Ele. E esse fato de eu permanecer nele, independentemente se eu estou sentindo alguma coisa ou não estou sentindo, mas o fato de todos os dias eu ser achado em lugar secreto, está mudando a minha vida. Você talvez não vê isso. Talvez você não consegue dimensionar essa mudança, mas você está sendo transformado. Porque nenhum ambiente do lugar secreto, quando nós estivermos lá, pode não fazer com que você seja transformado. Ao contrário, por que você é transformado? Porque Ele está lá. Mas então, peraí. Então você quer dizer, pastor, que aquele dia que eu fui para aquele lugar secreto, que eu não senti nada, parecia que nem Deus estava lá, naquele dia que eu fiquei ali, você quer dizer que aquele dia foi poderoso na minha vida? Sim. Aquele dia foi totalmente poderoso na sua vida. Porque o Pai que vem em secreto vai te recompensar. O Pai que vem em secreto vai te recompensar se você estiver no lugar secreto. Então, veja, isso é certo. Os frutos que nascem de uma permanência são poderosos. O que às vezes nós não conseguimos ter uma vida poderosa é que nós só estamos indo falar com o Pai nos cultos que nós produzimos. Então eu venho para um culto, ele é poderoso, ele te abençoa, aí na segunda-feira você já está reclamando da vida, na terça você já está querendo desistir em tudo, na quarta você já chutou o pau da barraca, na quinta você está remoendo em culpa, na sexta-feira você tenta tirar a vida, no sábado você fala assim, não sei se eu vou na igreja, aí de repente você cai na igreja no domingo, vem uma palavra poderosa, aí assim, agora tudo vai ser diferente, e não é nada diferente, porque você não aprendeu um lugar poderoso, chamado lugar secreto, lugar da sua mudança, lugar da sua transformação. Então, meu irmão, minha irmã, deixa eu explicar uma coisa para você. Deus não chamou você nem a mim para ficar fazendo coisas. Não, porque agora nós vamos sair para evangelizar, pastor. Agora nós vamos sair para poder falar de Jesus para as pessoas. Até para sair. Jesus falou assim, aguardar em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder.
para que vocês sejam minhas testemunhas. Até para sair tem que aguardar e tem que permanecer. Mas a gente vai na empolgação. E a gente vai porque é legal. A gente ir para a rua, cantar na rua, abordar as pessoas, dar um abraço nelas, falar que Jesus ama. Isso é muito legal, isso é empolgante. Então nós nos empolgamos com as coisas. Mas como não tem lugar secreto, como não tem lugar da permanência, essas coisas daqui a pouquinho passam a ser desinteressadas. Porque eu cansei de fazer isso. Você está entendendo? Está dando para vocês entenderem alguma coisa aqui? Tá ou não está? Senão começa a pregação tudo de novo. Irmãos, há um lugar de vitória, que é o lugar de permanecer. Há um lugar onde nós vencemos, que é no Senhor. Ah, eu estou passando por luto. Você não tem ideia, pastor, estou passando por luto. Então vai para o lugar secreto, encardido. Vai para lá. Por isso você está encardido. Só fica só no ambiente de culto. Não vai para o lugar secreto, não vai falar com seu pai. Não vai ouvir o que ele tem para dizer para você. Aí fica nessa vida mais ou menos. Ele até quer te abençoar, mas você não ajuda, você não coopera. Ele quer te achar no lugar secreto para abençoar, te recompensar. Você foge dele. Aí ele vai lá, ele chega naquele dia no lugar secreto. Chega lá, imagina o Senhor fazendo assim, ele chega naquele lugar secreto. Vou sentar aqui, vou esperar meu filho, que ele vai vir falar comigo. Tô com vontade de falar com meu filho. Ele está lá. E cadê o filho dele? Que só eu e você. Cadê o filho dele? A gente está trabalhando, não tem tempo. Vou fazer um monte de coisa. Aí no outro dia, ele fala assim, não vou voltar lá não, meu filho não vai lá me ver. Não, ele acredita em você. Você não acredita em você, mas ele acredita. No outro dia ele vai lá de novo. Esperando meu filho. Hoje ele vai vir. Por que eu estou te falando por isso? Porque Jesus falou a parábola do filho pródigo. Ele falou que todo dia o pai chegava na viração do dia, olhava para ver se o seu filho está chegando. Todo dia o pai ia ver se o filho estava chegando. Todo dia o pai estava aguardando o filho chegar. O pai acredita em você, ainda que você não acredite em você. Mas o que ele quer ter comigo, com você, é um lugar de permanecer. Irmão, a gente não vai vencer nunca se a gente não for perseverante. Nós não vamos viver sobrenatural se a gente não permanecer. Nós não vamos ganhar nenhuma cidade se a gente não permanecer. Nós não vamos ganhar nenhum da nossa casa se a gente não permanecer. Nós só vamos ficar fazendo barulhinho, dançando para ele. Até Salomé dança. Até Salomé está dançando. Mas Salomé está querendo a cabeça de João Batista. Isso é profético, hein? Quantas pessoas dançam e está querendo a cabeça do profeta? Quantas pessoas estão dançando e querendo que a cabeça do profeta role? Porque o que ele me fala me confronta. E eu não quero ser confrontado. Eu quero a cabeça do profeta. Tem Salomé nos cultos. Mas tem Miriam nos cultos. Mas tem Moisés nos cultos. Mas tem Davi nos cultos. Pessoas que entenderam o lugar secreto de permanecer. Eu quero orar com você. Não entendo que essa oração que eu vou fazer com você, ela é tão poderosa para mudar a sua vida totalmente agora. Aliás, a vida cristã, ela é fruto de um tempo de permanecer no Senhor. A colheita espiritual autêntica, raramente ela é instantânea. Abre em Provérbios 12, versículo 11. Quero terminar com esse texto. Provérbios 12, versículo 11. O que lavra a sua terra será farto de pão.
Mas o que corre atrás de coisas vãs é faltoso de senso. O que Provérbios está falando? Aquele que lavra, come o pão. Aquele que persevera é alimentado. Mas aquele que corre atrás de coisas vãs, que aqui não é o Senhor, esse irmão e essa mulher é sem juízo, não tem senso, porque corre atrás do vento. Se nós queremos ter uma colheita espiritual poderosa, a gente precisa entendê-la, que ela é fruto e processo de um lugar de permanecer. Não pense, não imagine, que isso é fruto direto de apenas assistir um culto e de participar de um culto. Você precisa ser achado no lugar secreto. Você precisa ser achado naquele lugar, para que o Pai possa te recompensar. O Pai não disse que a recompensa vem do culto, mas Ele disse que os fariseus, que querem pregar nas praças, porque querem ser vistos pelos homens, Ele fala assim: esses já receberam a sua recompensa. Qual é a recompensa dessas pessoas? O aplauso dos homens. Então muitas das vezes a gente vem pelo culto para quê? Para ser visto pelos homens. Um pastor vem para quê? Para que todo mundo fale: olha como o pastor prega, olha como o pastor é espiritual. Uma pessoa do ministério de louvor pode estar aqui para poder aparecer, para fazer efeito com a voz. Uma menina que dança aqui pode estar para que vocês olhem para ela e falem: olha como ela dança muito bem. Alguém que está aí pode estar simplesmente com as mãos levantadas para que eles possam tirar uma foto sua e você sair no Instagram da igreja com cara de espiritual, fazendo biquinho, chorando. Aí as pessoas olham e falam assim: olha como ele é espiritual. Alguém pode vir para esse lugar aqui para dar um testemunho, não para a glória de Deus, mas para a sua glória própria, para dizer assim: olha, eu não tinha nada, agora eu tenho tudo. Olha, ainda que seja verdade, mas a maneira como nós expomos essa situação, ela pode ser uma glória direta para nós e não uma glória para o Pai. Então deixa eu dizer uma coisa: quem quer ser visto no lugar público e aplaudido pelos homens, é pelos homens a sua recompensa. Mas quem quer receber a recompensa do Senhor, lugar é secreto. Então, meu irmão, minha irmã, não troque o lugar secreto por um domingo de um culto, uma terça-feira de um culto, ou uma ida numa célula. Mas comece a desenvolver a sua vida no lugar secreto, que quando nós chegarmos no ambiente público, tudo que nós fizermos será para a glória dele e jamais para a nossa glória, porque nós seremos exatamente a essência daquilo que ele é e produziremos aquilo que ele quer produzir em nós. E dessa maneira seremos poderosos, porque o poderoso está em mim, transformando a minha vida, transformando o meu coração. Eu não sei se você sente a necessidade de estar aqui na frente. Se você quiser, pode chegar aqui à frente, mas responde a palavra do Senhor da maneira como você quiser responder. Apenas fale com Ele. Se você quer fazer algumas alianças, faça com Ele. Não faça aliança de tolo. Não promete alguma coisa que você não vai cumprir. Se você quer reconhecer algo, fale com Ele. Mas independentemente de você estar aqui nesse altar ou não estar, assuma o compromisso de estar no lugar secreto todos os dias da sua vida. E não faça do seu lugar secreto um lugar de tédio, de religião, mas busque encontrar prazer de estar nesse lugar. O que nos ajuda é saber que Ele está lá, que eu não estou sozinho. Mas Ele às vezes não fala, pastor, mas isso não quer dizer que Ele não está lá. O fato dele não falar, ou você achar que Ele não está falando com você, não quer dizer que Ele não esteja naquele lugar. O fato de você sentir ou não sentir a presença dEle, não quer dizer que Ele não esteja naquele lugar. Jesus disse que Ele está. Então eu preciso acreditar no que Jesus disse, acreditar na palavra de Jesus do que no meu sentimento. Jesus disse que Ele vai nos recompensar. Então eu preciso acreditar na palavra de Jesus e não naquilo que eu acho e naquilo que eu penso, porque Ele disse que vai haver recompensa. Ele também disse
que quem permanece, tudo que nós pedimos, no nome dele, ao Pai, nos será feito. Então eu preciso acreditar agora naquilo que Jesus está falando comigo, conosco, em nome de Jesus.